Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Todas as manhãs às 5h30 em ponto, enquanto as ruas de Manhattan ainda estavam mergulhados na escuridão e no murmúrio dos postes de luz, Jeremias Carter atravessou as portas de vidro do Torre Sterling e aquela gigante do aço que dominava a Lexington Avenue como um monumento ao sucesso dos outros. O saguão, com seus pisos de mármore polido, elevadores reluzentes e telas nas paredes exibindo notícias do mercado de ações, ainda estava vazio àquela hora. Jeremias, uma figura alta e robusta apesar da idade, caminhava com firmeza silenciosamente como uma presença familiar, porém invisível. Ele ainda usava o mesmo uniforme azul escuro impecável, cuidadosamente passado no dia anterior em seu pequeno quarto no Bronx. Também usava suas luvas cinzas, mais por hábito do que por necessidade, uma barreira simbólica entre ele e o mundo ao qual servia, mas ao qual não pertencia. Ele começou sua turnê com o 41 Graus Andar, a dos altos executivos. Lá, ele cuidava dos tapetes grossos, das mesas de madeira envernizada e das poltronas de couro italiano. Esvaziava as cestas cheias de papéis rabiscados às pressas, limpava as mesas de reunião ainda abarrotadas de xícaras de café vazias e arquivos confidenciais. Arrumava as cadeiras com um cuidado quase meticuloso, como se essa ordem invisível fosse sua própria linguagem. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Sempre o mesmo tom calmo e respeitoso, nunca intrusivo. Os funcionários por quem ele passava, muitas vezes os mesmos com quem trabalhava há anos, atendiam distraidamente quando atendiam. Para eles ele era o porteiro, o cara da manhã, porque às vezes apenas um aceno de cabeça. Eles não viam nem um homem, nem a história, nem a dignidade. Apenas uma figura com uma vassoura e uma caixa de produtos de limpeza. Mas o que eles não sabiam era que Jeremias estava ouvindo. Sempre. Ele entendeu tudo. Absolutamente tudo. Em salas de reunião, ele aspirava o ar em segundo plano enquanto executivos americanos negociavam com parceiros russos. Ele compreendia as sutilezas de uma conversa em mandarim entre dois líderes asiáticos, observando as expressões, as palavras não ditas, os silêncios pesados. Ele entendia cada palavra dita, cada tensão velada, cada mentira educada. Ele esteve presente em todas as crises, durante o escândalo de fraude em 2015, durante a fusão fracassada em 2018, durante o vazamento de dados confidenciais no ano seguinte. Presente, mas nunca observado. Silencioso, mas lúcido. Ninguém nunca lhe perguntou o que ele pensava. E ele nunca ofereceu isso. Este mundo não foi feito para um homem como ele se expressar. Ele aprendeu isso cedo. Ele tinha aprendido a tornar-se invisível, não por vergonha, mas por sobrevivência. Jeremias nasceu em Lado Sul, Chicago, numa casa modesta com persianas azuis, repleta de livros e canções gospel. Seu pai, o reverendo Ezequiel Carter, pregava todos os domingos sobre o poder do perdão e da luz interior. Sua mãe, Maya, lecionou literatura comparada em uma escola pública citando Toni Morrison e Gabriel Garcia Marques com paixão contagiante. Na casa dos Carters falávamos inglês, mas também um pouco de francês e um pouco de Swahili. Líamos jornais internacionais. Escrevíamos poesia. Acreditávamos firmemente no poder da educação como alavanca para o progresso. Jeremias era uma criança prodígio. 19 anos, ele já conseguia ler Dostoiévski no texto, responder em japonês a um professor visitante e debater geopolítica em árabe clássico. Ele era bolsista da Georgetown, seção Linguística e Relações Internacionais, prometia um futuro diplomático brilhante. Ele sonhava em trabalhar nas Nações Unidas, tornar-se intérprete para a paz ou consultor de comunicação intercultural. Mas tudo desmoronou num piscar de olhos. Um dia, enquanto caminhava para casa, foi parado por dois policiais. Uma simples verificação de identidade. Ele parecia, de longe, um suspeito de assalto à mão armada. Eles não quiseram ouvir suas explicações. Ele foi algemado. Acusado. Preso. Um ano inteiro na prisão, sem uma condenação definitiva, aguardando um julgamento que nunca chegou. As provas acabaram por ser invalidadas, o erro foi reconhecido, mas o dano estava feito. O sistema judiciário não lhe perguntou seu QI ou suas qualificações educacionais. Ele simplesmente viu um jovem negro no lugar errado na hora errada. Após sua libertação, a vida lhe virou as costas. As grandes instituições não queriam um ex-presidiário, mesmo que ele fosse inocentado. Ele enviou mais de 200 currículos, sem respostas. Ele finalmente desistiu. Um dia, viu um pequeno cartaz em um restaurante de fast food. Procuro concierge para a empresa em Manhattan. Descrição é necessária. Ele ligou. Pediram-lhe pouco.
O trabalho era físico, repetitivo, mas honesto. E acima de tudo, ninguém lhe fez perguntas. Diplomas, sonhos, idiomas. Ele os guardou para si, como um tesouro secreto que nunca mais lhe seria roubado. Ele encontrava significado em gestos simples, na ordem que trazia, na calma das primeiras horas do dia. Às vezes, ainda lia em silêncio livros em russo ou chinês durante o horário de almoço. Traduzia conversas mentalmente como um exercício. Não para brilhar, mas para se manter vivo por dentro. Todas as manhãs ele entrava naquela torre como um homem que ninguém via. Mas ele viu tudo. E ele não esqueceu de nada. Foi um sexta-feira de manhã, mas não como os outros. No 41º andar da Torre Sterling & Co., os corredores vibravam com tensão elétrica. Todos sabiam o que estava em jogo, um contrato investimento estratégico de 300 milhões de dólares, envolvendo vários consórcios da Médio Oriente. De leste asiático e da União Europeia. Essa assinatura pode levar a empresa às grandes ligas, com expansão por 3 continentes. Ricardo Alberg, o CEO, um homem de terno sob medida e olhar calculista, caminhava de um lado para o outro na sala de conferência central. Ao seu lado, um exército de tradutores profissionais, executivos seniores e consultores jurídicos aglomerava-se em torno de longas mesas de vidro. Microfones, fones de ouvido e recursos visuais estavam sendo testados. Tudo precisava ser aperfeiçoado. O futuro estava em jogo. Nas próximas horas. Mas em 9:02 soa o alerta. O sistema de tradução simultânea quebra. Curto-circuito na unidade principal. Os fones de ouvido não recebem mais nada. O engenheiro responsável, pálido, gagueja desculpas. Uma peça de reposição teria colocado 2 horas a chegar, tarde demais. Em poucos segundos os tradutores, pegos de surpresa, confirmam. Alguns falam árabe, outros japonês, outros ainda francês ou alemão. Mas ninguém cobre todos os idiomas necessários. Na grande sala de vidro, é o pânico elegante dos poderosos sussurros cortantes, olhares nervosos, mãos nos celulares. Richard Alberg fica irritado com o maxilar tenso. Ele olha para as delegações já sentadas, pacientes, mas perplexas. O tempo está passando. A credibilidade de Sterling está vacilante. E aí está no coração deste caos silencioso, que uma voz suave e calma se ergue, quase irreal em meio à agitação. Senhor Alberg, talvez eu possa ajudar. Um breve silêncio precede as cabeças se virando, quase com relutância. Jeremias Carter, parado junto à porta, ainda segura a vassoura na mão direita. Ele não tirou as luvas cinzas. Seu uniforme azul escuro contrasta fortemente com os ternos sob medida ao seu redor. Seu rosto está calmo, seu olhar direto. Um dos jovens executivos, nervoso demais para pensar, diz com um sorriso condescendente. Ajuda. Quer dizer, limpar o quarto mais rápido? Risadas irrompem. Queremos nos livrar do constrangimento. Mas Jeremias não recua. Avança lentamente sem arrogância, com aquela segurança silenciosa que desarma. Não, senhor. Falo todos os idiomas presentes hoje. Posso fornecer tradução ao vivo. Um silêncio pesado se instala. Ninguém entende a princípio. O gerente de projeto ergue as sobrancelhas. Outro executivo sussurra. Ele está falando sério? Alberg olha para ele, perplexo. Jeremias respira fundo e então se volta para a delegação de conselho do Golfo. Ele inclina a cabeça ligeiramente e diz, árabe clássico com um sotaque fluido e elegante. Senhoras e senhores, bem-vindos a Sterling & Co. É uma grande honra recebê-los. Espero que sua viagem tenha sido a mais agradável possível. Os dignitários árabes trocam olhares atonitos. Então um deles sorri, acena com a cabeça e responde em árabe. Seu sotaque é impecável. Melhor que o de alguns dos nossos intérpretes. Sem perder um segundo, Jeremias se volta para os representantes chinês. Estamos muito felizes com sua presença aqui hoje. Nossa empresa está ansiosa por esta colaboração. É uma grande honra para nós contar com a sua presença hoje. Nossa empresa aguarda com expectativa esta colaboração. A tradutora oficial, presente mas impotente, abaixa os olhos. Então vem o alemão. Esperamos uma colaboração de longo prazo com o seu grupo. Bem-vindos a Nova York. O representante alemão, surpreso, cai na gargalhada. Ele é quem você deve contratar como seu diretor internacional. A reunião foi um sucesso retumbante. Risos, apertos de mão e sorrisos sinceros circulavam pela sala como correntes de ar fresco. E no centro de todas as conversas, Jeremias Carter. Os clientes, geralmente distantes e formais, aglomeravam-se ao seu redor. Alguns faziam perguntas sobre suas origens, outros tentavam, desajeitadamente, entender como um homem do seu calibre havia escapado ao radar.
Um dos embaixadores do Golfo, impressionado com seu domínio perfeito do árabe literário, entregou-lhe o cartão. Estamos procurando homens como o Sr. Carter. Se algum dia desejar trabalhar para nossa delegação em Washington, será bem-vindo. Outro, um adido cultural japonês, perguntou-lhe se ele concordaria em participar de um programa de intercâmbio de idiomas entre as Nações Unidas e várias embaixadas. Uma foto em grupo foi proposta. Representantes de cada continente se aglomeraram em volta de Jeremias. Ele hesitou por um momento, depois sorriu levemente. Flash. No corredor, depois que as delegações partiram, os funcionários falaram em voz baixa, como se uma lenda tivesse acabado de nascer diante de seus olhos. Mas quem é ele realmente? Parece que ele fala todas as línguas. Mas como isso é possível? Você viu como o ministro o cumprimentou? Como um diplomata, não como um zelador. Secretárias, assistentes e executivos juniores se reuniram em torno de um mistério finalmente revelado. Muitos se lembravam de Jeremias limpando os escritórios, silencioso, discreto, cumprimentando educadamente sem impor nada. Alguns, de repente, sentiram-se envergonhados. Em seu escritório, Ricardo Alberg, o CEO, girou lentamente o anel no dedo. Ele presenciou toda a cena. Ouviu os elogios. Viu pela primeira vez a sala inteira olhando para Jeremias. Não como um funcionário sombra, mas como um homem de luz. Ele ligou para ele. Jeremias entrou calmamente sem arrogância. Ele havia tirado as luvas, mas ainda vestia suas roupas de trabalho. Sente-se, Jeremias. O silêncio era denso. Por que você nunca nos disse que tinha essas habilidades? Jeremias olhou-o diretamente nos olhos. Sua voz era calma, como a de um homem que não tinha mais nada a provar. Eu fiz isso 3 vezes. Anos atrás. Me disseram que meu lugar era nos corredores, não nas reuniões. Então parei de insistir. E longo silêncio acalmou-se. Alberg não desviou o olhar. Era como se estivesse ouvindo, pela primeira vez, o eco das decisões que não havia tomado. Ele assentiu lentamente. Então disse simplesmente: desculpe. O dia seguinte, uma Assembleia Geral foi convocada. Todos os funcionários estavam presentes, desde gerentes seniores até assistentes administrativos. O objetivo não foi especificado, mas um boato já circulava. Richard Alberg falou sozinho, sem anotações. Sua voz tremia levemente, algo que ninguém jamais vira nele. Há talentos que não vemos, até o dia em que nos salvam. A Sterling Co não pode mais se dar ao luxo de ignorar os tesouros que tem bem à nossa frente. A partir de agora, o Sr. Jeremias Carter é nomeado diretor de assuntos culturais e linguísticos do nosso grupo. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Alguns aplaudiram timidamente. Outros assentiram com súbito respeito. Mas Alberg não havia terminado. Também vamos lançar um programa de reabilitação profissional, projetado para dar uma chance real a ex-detentos com diplomas. Muitas pessoas inteligentes estão sendo deixadas para trás. Jeremias nos mostrou que corremos o risco de perder quando julgamos com base na aparência ou nas origens. Uma semana depois, a sala de conferências banhada pela luz estava cheia. Os executivos aguardavam a chegada do novo diretor. Quando ele entrou num terno sóbrio e perfeitamente ajustado, um silêncio respeitoso caiu. Todos se levantaram. Não por obrigação, por instinto. Jeremias caminhou calmamente, colocou uma maleta de couro sobre a mesa e foi até a grande janela saliente. Contemplou a cidade por um instante, os arranha-céus, as ruas abaixo. Então ele fechou os olhos. Ele pensou sobre seu pai, a este pai trabalhador que lhe ensinou latim à noite, a esta mãe professora que o fez recitar japonês entre as refeições. Ele pensou sobre a prisão, aqueles longos anos de injustiça, solidão, estudos noturnos atrás das grades e aos livros que ele lia para não se tornar amargo. Ele pensa sobre todo esse caminho percorrido, a poeira que ele havia varrido, aos olhares de desprezo que ele havia suportado sem nunca deixar a amargura crescer dentro dele. Ele não tinha nunca gritou seu valor. Ele tinha isso a encarnar, dia após dia, pacientemente e silenciosamente. E naquele dia, finalmente, o mundo viu o que sempre foi: um homem digno, um homem completo, um homem livre.